Mas o Atlético tem gastado bem. Tanto é que eu acho que naquele levantamento o Atlético é o terceiro clube que mais gastou na janela. Ou tô enganado? Possivelmente. O Atlético acho que perde para 2, o Palmeiras mais 1. Eu vi no Instagram, inclusive o levantamento era o terceiro. Acho que até do GE o levantamento, para ser justo e honesto, acho que eu vi isso no GE. O Atlético provavelmente era o terceiro. E aí o Cruzeiro aparecia na 8ª posição. Cruzeiro, que a gente falou bastante do mercado, papapá e tal, mas o Atlético tá gastando bem. Mas que o Cruzeiro ele trouxe jogadores importantes, mas ele não precisou... Sem taxa de transferência. Que são Gabigol e Dudu, principalmente, né? Bolassi, Dudu, muitos. Gabigol, que não colocou dinheiro. Marquinhos, que chegou de graça, no empréstimo gratuito. Quem mais? Fagner chegou de também, graça, no empréstimo Cássio gratuito. Também não precisou. É que o Cássio já tem mais tempo. Foi no ano passado. Mas os caras que chegaram ao Cruzeiro, em boa parte deles, chega dessa forma. O próprio Matheus Gamarra chega de graça no empréstimo gratuito com opção de compra ao fim do contrato. Então você vai olhando algumas contratações do Cruzeiro. O Cruzeiro gastou no Fabrício Bruno. Quem mais, Valu? Me ajuda? Me socorra. Vamos lá. No meio-campo não veio ninguém agora, veio? Eduardo no Matheus Henrique. Não, Matheus Henrique ano passado. Gastou no Christian, né? Gastou no Christian, 3 de dólares, gastou no Fabrício Bruno, 7 de euros. Matheus Gamarra não. Fagner não. Lateral direito. Peralta. Não, a Peralta ano passado. 3 milhões e meio na janela anterior. Wanderson também não. O Wanderson vai gastar, né? É pouco, mas vai gastar. Pra transferência? O Pedrinho falou que pra gente. Na troca pela dívida. Não, tem a troca da dívida e o Cruzeiro ainda paga mais uma compensação. Que loucura, hein? Esse episódio parece um amigo meu. Uma vez a gente pegou um táxi voltando de uma festa. Ele foi o único que não participou da vaquinha de grátis. Um beijo pra você, tá nos escutando, nos escuta todo dia. E ele não tinha a grana. Mas na hora que o taxista deu troco, ele ficou com o troco. Gênio. Então tá parecendo, né? Porque Alessandro o Inter Barcelos, que tinha uma dívida com o Cruzeiro ainda vai pagar pro Inter. Isso aqui. Eu vou falar uma coisa aqui a respeito. Fala o que você acha do Vitor Hugo. Você acha que o Cruzeiro foi meio... Valu, você acha que o Cruzeiro foi meio... Tava andando pela rua, achou uma conta da CEMI que foi no banco e pagou? Mais ou menos isso. Vou fazer uma boa ação aqui. Mas você não acha que essa coisa do Wanderson... Não, mas é melhor mesmo. Barato? É melhor do que tomar o prejuízo. É melhor. O Cruzeiro ia ficar anos pra receber esse dinheiro. Aqui, não, 10%... 10 anos. Ô, Thiago, eu tenho uma teoria que 10% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. É isso. Vamos parar pra pensar aqui, sem maldade. Olha só, para pegar o caso do Atlético e Cruzeiro. O caso do Fred, que até o Maraca perguntou esses dias pro HG, tem quanto tempo? Foi 2018, né? Ele sai do Atlético em 2017 e vai pro Cruzeiro em 2018. Nós vamos completar 10 anos. O Atlético até hoje não recebeu. Sim. E assim, então, eu, no lugar do Cruzeiro, faria a mesma coisa. O Pedrinho coisa. Pensou exatamente isso, cara. Agora só falar do Vitor Hugo aqui. E vai arrebentar aqui, tá? O Vitor Hugo, o Wanderson vai arrebentar no Cruzeiro. O Vitor Hugo, pra ser titular hoje da zaga, vai ter que repetir os momentos dele de Palmeiras, tá? Que tem quanto tempo? Bastante, né? 2018, eu não sei. Foi 2018. E aí, por que eu tô falando isso? Você tá falando como se o Alonso fosse o melhor zagueiro hoje do Atlético. Não é isso. O Lianco é o melhor zagueiro hoje do Atlético. Ele se rendeu. Ele achava que era o Alonso no início do ano. Eu não tava aqui não, mas eu tava assistindo esse programa. O Lianco começou a jogar bem esse ano mesmo. Ele não jogou bem ano passado? Vou falar igual o professor Raimundo. Seu Bartolomeu me socorra. E o seu Bartolomeu me socorreu. Aí... Só que ele tá tão encaixado na questão do sistema, hoje, qualquer jogador, vamos supor, chegasse um lateral direito de qualidade, exemplo, para ser, vamos supor que o Atlético trouxesse, não é o caso, tá? O Rafinha, que é um cara experiente, bom de bola, o Rafinha que passou pelo São Paulo. Ninguém hoje, eu não falaria se o Rafinha chega, farda e joga, não, cara, o Natanael, mas não é só pelo que o Natanael tá jogando, o sistema, sistema protege, mas o Lianco, ele está se destacando na zaga, mas não é do jeito que vocês falam, porque às vezes como melhor do Brasil, quando você fala, parece que o Lianco é o único zagueiro do Atlético que joga sozinho, não, ele tem alguém que tá bem, que tá tirando, graças ao sistema e por estar bem, ele tá tirando 6,8, de vez em quando um 7, tô falando do Alonso. O Lianco tem tirado 8,5, 9. Não, 8,5 não, 9,5. Não, 10. Porque eu sou. Que eu sou jurado. Final de semana você não daria nota 10 pra ele, não, companheiro? No final de semana, sim. Então a média é 9,5. Eu sou jurado das
dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Então eu sou mais rigoroso na nota. Chato, né? O jurado chato. Isso, exatamente. Mas tem justificativa sempre, porque tem que ter justificativa. Então, assim, achar que o Vitor Hugo chega aqui, quando o Alonso for à seleção paraguaia, se ele estiver titular, ele vai servir a seleção, vai ficar de fora, vai voltar a ser titular. Não vai ser assim. Na mão grande que o Vitor Hugo vai chegar e ser titular, não. Vai ter que jogar muito, HG. Quando o sistema está encaixado, quando o sistema está encaixado, como é o fato, não tem ninguém entrando mal. Ninguém entrando mal. Você não consegue pensar um jogador... Aliás, tem o Bernard. O Bernard é um ponto fora da curva. Absolutamente um ponto fora da curva. Eu vejo ele em campo e vejo ele completamente deslocado. Eu acho que o Bernard está sentindo falta de uma coisa. Deslocado. Mas não é por responsabilidade dele. O sistema não favorece, gente. Eu acho que o Bernard sente falta de uma coisa. Se sai o Alonso e entra o Vitor Hugo, vai virar. Se sai o Lianco e entra um zagueiro pela direita, com o sistema encaixado do jeito que está, vai virar. Então, assim, vai ser uma briga dura entre Alonso e Vitor Hugo. Acredita nisso. Pode ser. Misto de gosto pessoal e informação. Hoje não existe essa briga. Não daria um tiro na água trazendo... Ele está querendo fortalecer o elenco. Ele mesmo falou, quanto mais forte um elenco, melhor. Vou fazer advogado do diabo aqui, então, com o HG. Que ele falou isso aí, que o sistema, qualquer um que entrar. Mas aí, o torcedor do Atlético, que agora, aquele que não tá... Tem um que nunca tá satisfeito com nada. Ele vai virar e falar assim, mas não jogou quando não tá ninguém até agora. Eu quero ver jogar contra o Flamengo. Vai ter torcedor que vai falar isso. O Atlético já enfrentou o Cruzeiro, todos os times grandes do futebol brasileiro, sem exceção, os grandes, todos estão pegando a baba do boi cansado nos seus respectivos estaduais. Exceto em São Paulo. Não, mas São Paulo Nós estamos falando de semifinais e um campeonato muito forte. São Paulo tem um campeonato bem mais forte, é óbvio. Lá você tem 4 grandes, lá você tem times periféricos, mas, por exemplo, o Novo Horizontino e o Mirassol fizeram grandes campanhas. Qual outro que fez uma grande campanha, hein? A Ponte Preta fez uma campanha muito boa, São Bernardo. Então, quer dizer, você tem uma qualidade superior lá. Só que quando o Corinthians pegou a Universidade Central da Venezuela, sofreu. Mas pariu uma bigorna para ganhar dos caras. Então, essa oscilação... Ontem eu pensei que o Palmeiras fosse deitar no São Paulo. Aqui, não estou considerando que o Palmeiras está muito acima, não, mas jogando em casa. Com o Vitor Roque, com o Estevão à frente... Com o Rafael Veiga, que ontem, aliás, foi o melhor em campo e tal. Não. O melhor em campo não foi o Veiga. Eu achei que foi o Veiga. Aquele pênalti é um assalto. Bem lembrado. É um absurdo, né? Eu nunca vi unanimidade, assim, entre colegas de imprensa e comentaristas de arbitragem. Todo mundo, ontem foi unanimidade. Ninguém disse que não foi pênalti. Ninguém disse isso. Então é o seguinte, não dá para questionar isso. E o Atlético, entre os times que disputam os respectivos estaduais, para mim, é o mais constante. E eu até antes da coisa chegar ao ponto que chegou, do Atlético ser ex-campeão, porque já eu já falava aqui no programa, contestado, não sei se pelo valor, pelo Thiago, jamais. Que o nível do campeonato estadual esse ano, para mim, até estava uns pouquinho superior aos anos anteriores. Isso foi por mim. Eu achei que o Campeonato Mineiro desse ano, o nível é um pouquinho superior. Eu achei pega as formações, os jogos. Você está levando em consideração a melhora do elenco do Cruzeiro, que ainda não foi visto dentro das 4 linhas. A melhora do elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro e Atlético... O Cruzeiro e Atlético está muito em cima dos demais, não é isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, o Atlético sempre monta bons times, o Tombense surpreendeu, o Atlético ficou fora, o América se classificou meio que de forma culposa, mas se classificou. Mas, cara, o Atlético que é o time... O América fez uma boa primeira fase até os 3 últimos jogos. O Atlético, que tem um time interessante, tomou uma piaba do Uberlândia fora de casa. Mas é quase metade fazer 5 jogos bons e 3 ruins. O Uberlândia montou um time interessante. Eu acho que o regulamento também do campeonato, ele ajudou pra gente ver algumas coisas aí que são impressionantes, né? Inclusive isso aí, teve time que andou, que podia ter se dado melhor e o regulamento atrapalhou. Teve gente com uma pontuação maior... mas isso aconteceu no ano passado. O Atlético classificou no ano passado como primeiro colocado do grupo dele, mas como a quarta melhor campanha. Quarta melhor campanha. Mas ele classifica como primeiro colocado do grupo dele. Então, mais ou menos. É bem mais ou menos isso. Eu não acho justo, não, mas tudo bem. O Atlético vai fazer uma final e não tem vantagem também nessas coisas. Não tem que ter vantagem. Mas eu acho que o nível não é bom. Agora, eu penso o seguinte... óbvio que não é. É uma porcaria, gente. Tô falando que teve uma discreta melhora em relação aos anos. Vocês estão com boa vontade. Não. Vocês é que tem má vontade. Não. Vocês é que tem má vontade. É porque o Atlético sobrou tanto
Que aí o Breno Galante chega aqui e começa a desprezar todos os outros adversários. Não tem nada a ver. O time sub-20 do Atlético que fez péssimos jogos, não perdeu. Você vai elogiar. Ah, tá. Não perdeu. Ah, mas também não ganhou, né? Não, tudo bem, mas não perdeu. Pra você ver, esse time tiveram mas oportunidade. Mas não ganhou da baba do boi cansado que vocês estão falando aí, gente. Eu sei, mas você tá falando de nível. Os times do interior não conseguiram ganhar do sub-20 do Atlético, que é horrível. Ontem mostrou isso mais uma vez, mais uma derrota, né? Que não foi bem. Eu acho só que não é nível agora aqui, também. Ó, o Thiago, achei que já ia meter, mas a culpa não era do Damiani? A cara dele. Não, mas hoje ele tá na paz. Hoje é muito bom. Hoje ele tá na paz. Agora, só pra poder fechar isso aqui, eu penso assim, o torcedor que tá desmerecendo, tá falando que não jogou contra ninguém, eu só penso assim, o Campeonato Mineiro, ele serve de avaliação por quê? Olha o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro não foi bem. Ele tá tendo que refazer um planejamento. Não, deixa eu te falar. O Atlético... Não, deixa eu acabar meu raciocínio. Não, mas não vou deixar... Toma água aqui pra você. Toma água aqui pra você deixar eu busquei essa água pra você. Você vai dar um presente que você ganhou pra você deixar eu acabar de falar. Olha só. O Atlético termina o Campeonato Mineiro invicto e campeão. Isso dá um parâmetro que vai ser bem no Brasileiro? Não. Mas dá um parâmetro que o trabalho está sendo feito. E dá um parâmetro também que o campeonato é uma baba. Então, também pode ser também. Não é bem isso. Mas o que eu tô falando é o seguinte, existe um planejamento que está sendo feito, os jogadores estão crescendo, o time pode crescer mais. Se fosse o caso, por exemplo, do Cruzeiro, ele ia falar assim, pô, tem muita coisa errada aqui. Nós vamos ter que reconstruir para começar o campeonato. Nós, mas o Atlético não é reconstruir, não. O caso do Cruzeiro é subir do ponto zero mesmo. O Atlético não precisa tem nada disso. No Cruzeiro. Mas o Mineiro serviu para mostrar isso. Eu não acho que... Desculpa. Mais uma coisa que ele está concordando comigo. Me perdoa, viu, Valuzinho? Não, fica à vontade. Breno, eu discordo. Cara, nós já cansamos de ver. Se a gente pegar ano após ano, vou pegar só os últimos 5 anos aqui. Você olha assim, vamos ver quem foi o campeão paulista em 2021, o Mineiro em 2021. O Atlético ganhou o Mineiro, beleza, o Atlético consegue atropelar no Campeonato Brasileiro. Mas naquele ano de 2021, salvo engano, o Atlético perde pro próprio Cruzeiro num jogo do Mineirão. Dois jogos, né? Isso mesmo. São 2 jogos que perde no Brasileiro. O São Paulo, campeão paulista, que pra mim é o campeonato mais difícil dos estaduais, ele não consegue nem se classificar pra Libertadores no ano seguinte. Ele ganha o estadual de 2021. E a gente vai olhando tudo o que vai acontecendo. Eu acho que o estadual, ele às vezes mascara algumas coisas que ainda estão com problemas. E ele escancara algumas coisas que estão muito ruins. O caso, por exemplo, da questão do Fernando Diniz. Eu acho que isso escancarou. Então serve pra alguma coisa. Só que o ponto é o seguinte. O estadual, pra mim, ele mais mascara do que ele escancara essas coisas. O Botafogo, no ano passado, não foi pra Taça Rio e foi campeão brasileiro da Libertadores. O Botafogo de 2023 não foi pra... Aliás, Taça Rio não, pra semifinais do Carioca. Não foi pra semifinais do Carioca e liderou o Campeonato Brasileiro em boa parte dele e, de fato, o elenco do Botafogo ainda era muito frágil. Não tinha condição naquele ano de ser campeão brasileiro. Mas foi pra uma Libertadores. Então, a gente vai olhando o início de ano. Cara, nem sempre, é muito raro que o início de ano te entregue o que esse time vai conseguir fazer até o fim do ano. O ano é muito longo, cara. Então, assim, você perde jogador. Por lesão, por venda. A gente não é um país comprador. A gente normalmente perde as principais promessas. Dá um exemplo. Quem é pra você hoje, ou quem são os 3 melhores jogadores aí do futebol brasileiro dos jovens atletas? Cara, a gente olha pro Estevão, ele já não vai estar aqui no segundo semestre. E pra mim ele é o craque do Palmeiras. Ele é o jogador que mais joga no Palmeiras. Do futebol brasileiro. Eu acho que tem alguns caras que podem estar ou ficar acima dele ainda. No Brasil? É que mais velhos. São caras mais velhos. Neymar. Não, me ajuda. Não, sim, tô dizendo só isso. O ponto é, o Estevão é a principal promessa do país. É o grande nome do Palmeiras. Ele não vai estar aqui no segundo semestre. Ele já vai pro Chelsea. Acabou o Mundial de Clubes, ele vai pro Chelsea. Então eu acho que como existe essa janela de meio de ano, que a Europa vem cá e leva mesmo, todo mundo. Aí isso muda muito. Mas aqui, se o Atlético tivesse feito um campeonato horroroso, você estaria agora cobrando um resultado maior. Aí se o Atlético faz um campeonato excelente como tá fazendo, aí nós não vamos elogiar, porque não jugou contra ninguém. Olha, eu falei isso aqui ontem. Olha, se eu vi pra repetir o campeonato do Cruzeiro horroroso. Tem que elogiar. Eu acho que é. Não, eu acho que é horroroso. É ridículo. É horroroso. Eu tô aqui cobrando. Tem que estar. Mas eu não tô. Tem que estar. É porque você não ridículo. Tá apontando pra mim. É um vexame. Porque eu acho que o Campeonato Mineiro não vale porcaria nenhuma. O campeonato do Cruzeiro foi
obrigação. Mas vale pra você encher a bola do Atlético. Não vale pra você ter uma noção do que as coisas estão acontecendo. E eu bato nos dois sem problema nenhum. Elogio e encho a bola dos dois sem problema nenhum. Condescende. O campeonato do Cruzeiro foi um vexame. No ano passado eu bati, por exemplo, no Atlético. No ano passado eu bati o esperou, mentira. Você esperou o bom momento pra elogiar e o mau momento pra criticar. Peraí. Mas injustamente. Quando o time tá bem, injustamente. Chegou a final de Copa do Brasil e Libertadores, perdeu as duas. Troca tudo! Tá tudo errado! Mas quando se classificou para as duas finais, você chegou aqui e falou, tô militizado. O seu ídolo quase rebaixou o Atlético. O seu ídolo quase rebaixou o Atlético. Ele quase rebaixou o Atlético. Fica fácil. E não teve nem coragem de estar aqui na última rodada. Eu não tô criticando o Cruzeiro, não. Isso não quer dizer que não esteja que não tenha sido uma Você não acha que o Cruzeiro fez um campeonato pífio? O campeonato foi ruim. E aí não vai... Que ele acha que não é. Não vale nada. A gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência. É um termômetro pro resto da temporada. O que acontece no Campeonato Mineiro é pré-temporada. O Campeonato Mineiro é pré-temporada, gente. Ninguém se importa com essa porcaria, não. Não importa, não. Então por que o Diniz não tá aqui, então, se ninguém importa? Porque entenderam que na pré-temporada observaram tinha que fazer uma mudança no planejamento. E mudaram. Então vale pra alguma coisa. Entenderam isso. Absolutamente equivocado. Em relação ao comando técnico, porque em relação à contratação de jogadores, em relação ao comando técnico, elogiamos, inclusive eu e você. Não, tô falando de resultado. Você elogiou. Eu tô falando de resultado. É muito cômodo. Você que tá indo usando o seu discurso conforme a onda vai. Conforme a maré. Você tá usando o seu discurso conforme a maré. Não? A campanha foi ruim. Então, ruim foi a do América. Aliás, a do América foi até boa, porque o América foi sem culpa, aliás, sem vontade, né? Quase que não entra, na bacia das almas. Foi culposo. Agora, você falar que a campanha do Cruzeiro não foi trágica... 43% de aproveitamento no Mineiro não é horrível? Foi ruim. Para um time do nível do Cruzeiro, quando eu cheguei, vocês têm que ter paciência. As coisas acontecem. As coisas acontecem e vão aos poucos. É o sexto geral, você disse assim. Não dá pra exigir isso agora. Mas quem foi o primeiro do grupo? Ok, Thiago, mas foi o sexto geral. A sexta campanha geral. Para um clube que contratou tão bem como nós concordamos aqui, você chegar aqui hoje, cara, dia 11 de março, e falar, não, foi ruim, mas eu não tô criticando, o problema é seu se não tá criticando. O problema é seu se não tá criticando. E é meu mesmo. Eu acho que tem que ter calma. Porque aí quando ganhar alguma coisa, do meio do ano pra lá, vocês enfiam o rabo entre as pernas. Conveniência isso aqui. Vocês enfiam o rabo entre as pernas. Não é conveniência. É ciência que tem um trabalho bem feito. Tem gente na imprensa aí... Tem gente na imprensa aí que faz exatamente, que o modus operandi é esse aí. Eu fico caladinho. Não fico caladinho não. Pra depois falar, olha aí, foram necessárias os críticos estão errados. Quando foram necessárias as críticas, eu fiz. Rapaz. E quais foram as críticas que eu fiz? Erraram na manutenção do Diniz para 2025. Não, mas isso era óbvio. Isso erraram. Isso é óbvio. Então o que eu falo é óbvio. Tudo que eu falo é óbvio. Não era? Vocês são descobridores da América. Eu só vou dizer o seguinte, assim, eu acho que o Campeonato Mineiro, ele não é o espelho do que vai acontecer necessariamente no restante do ano. A gente já viu times que conquistam o Mineiro e que acabam conquistando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Exemplo do próprio Atlético em 2021, que conquista todos esses títulos e outros mais também. Só que eu acho interessante, e aí, vocês que gostam de falar que eu sou resultadista como vocês são, eu vou mostrar que eu não sou. Eu tô tirando aqui o hexacampeonato mineiro do Atlético, que já tá garantido. Tô tirando o que ele vai fazer na final, a maneira que jogou. Eu acho interessante quando o clube já tem um trabalho em curso. E diferente de vocês também, que já elegem durante os estaduais os melhores times do Brasil, como esses times são os melhores times do Brasil, se os trabalhos estão no começo, se eles estão usando os estaduais para continuidade da pré-temporada e se ainda não se enfrentaram no campeonato principal do nosso país. Eu não consigo. Respeito, mas da mesma forma que está se falando que hoje o Atlético tem o melhor futebol aqui no Brasil, no Rio de Janeiro pode estar se falando que o Flamengo tem o melhor futebol do Brasil e daqui a pouco lá em São Paulo, caso o Palmeiras seja campeão paulista, o Palmeiras seja o melhor futebol do Brasil, o Inter, que vai ser campeão gaúcho depois de um longo inverno, pode ser o melhor futebol do Brasil. O que eu tô querendo dizer? Esses times hoje, pra mim, Atlético, Inter, Flamengo e Palmeiras, são os times que estão prontos? Não, mas são os times que estão com trabalho num ponto muito bom. Abel dando continuidade, Roger Machado dando continuidade,
o Flamengo dando continuidade e o Cuca com encaixe rápido. Vão ser campeões brasileiros da Copa do Brasil. Isso. Não, eu não tô insinuando que disseram isso, mas ninguém tá pronto, ninguém tá com o melhor futebol, e eu acho sempre mais interessante quando o time dentro do campeonato estadual, que é ruim, é uma porcaria o Campeonato Todos Mineiro. são, com exceção do Paulista. O Campeonato Mineiro está entre os piores, tá? Está entre os piores pra mim. É top 3 do país. É top 3 do país. Nunca, só porque você quer. Não é porque eu quero, é só a gente ver. Não, tudo bem, mas é top 3. aí são, aí fica no seu critério. É como a arbitragem, né? Vocês não acham a arbitragem? Você viu o que aconteceu ontem em São Paulo, né? Aqui já já aconteceu pior, hein? Teve falta de falta. O dia que eu ver falta de fantasma. Ontem teve um pênalti de fantasma. Tudo bem. O dia que eu ver falta de fantasma, aí a gente conversa a respeito da arbitragem mineira, mas não é esse o papo, não. Então, assim, o Cruzeiro, ele tá vindo do ponto zero. O Atlético não, cara. O Atlético tá numa continuidade. O que vai ser daqui até o final do ano? Não sei. Mas vejo principalmente esses 4 clubes que eu falei com um trabalho muito adiantado e que com certeza os seus torcedores estão bem otimistas pro começo do Campeonato Brasileiro. Não, o Breno tá falando que o Atlético não enfrentou ninguém até agora. Eu não falei não. Isso, assim, o Atlético não enfrentou ninguém. Eu falei até que agora. vários torcedores pensam dessa forma. E eu não acho que eles estão totalmente errados. Então você acha isso? Não, eu falei então não estão totalmente errados. Tem que levar em consideração eu acho que o Atlético enfrentou o Cruzeiro e é um jogo sempre difícil, né? Nos Estados Unidos foi difícil, né? Aqui foi difícil naquele 2-0. Talvez se a expulsão não tivesse acontecido, a gente poderia ter visto um final diferente, porque estava pau a pau o jogo ali. Eu acho que o Atlético enfrentou o América, né, no primeiro jogo, naquele 1-1, até devido pelo cansaço. Foi um jogo difícil. Agora, eu acho que você pegando o que o Atlético fez nesse Campeonato Mineiro, pra mim o Cuca agora vai ter 15 dias entre o Mineiro e o Brasileiro pra ele poder ter um termômetro e entender aonde esse time pode chegar. Ele pode contratar ainda em abril, então se ele tiver, fecha ali, vamos treinar, vamos fazer algumas mudanças nesses 15 dias aí, vamos testar, se eu tirar o Franco, quem vai ser o meu volante? Será que o Fausto Vera nos treinos vai conseguir ou não? Ele tem 15 dias pra fazer isso. E quando ele estreia, claro que o Vera não vai. É o que aparece. Mas quando ele estreia no dia 29 contra o Grêmio, se o Atlético não for bem, for totalmente diferente do que a gente imagina, que a gente tá vendo, ele ainda pode chegar e falar assim: Paulo Brax, nós temos ainda 10 dias aí na janela, eu quero agora pra amanhã. Não, volante, na coletiva, ele já a deixou resposta claro do Thiago já deixou claro. Não, mas eu falo o seguinte... Quer dizer, não foi claro não, mas pra bom entendedor... Mas eu falo o seguinte, aí ele vai ter aquela resposta que até o torcedor vai ter. Porque você imagina o seguinte, o Atlético chega lá e joga contra o Grêmio. Se ganha de 3-0 do Grêmio, você vai falar que o time do Atlético não tá bem? Que não serviu de nada? Então, assim, você vai falar que o momento. O Atlético está no crescimento. O Atlético está no crescimento. Não temos parâmetros para dizer que esse é melhor que aquele. Não tem porque era o melhor time do Brasil. Eu acho que ninguém tem. Só uma seguradinha. Melhor aqui, não é pro Atlético. Você tá falando demais. Aqui, não é pro Atlético, não, querido. É pra qualquer time. Querido não. É querido. Querido não. Querido é muito falso. Não, mas é querido, o cara tá nervoso, tá segurando a roda. Mas é isso mesmo. Não, amigão. Não, amigão. Não, parceirinho. Não, parceirinho. Consagrado. Meu consagrado. Deixa eu te dizer agora uma mudou, coisa. Vem meu consignado. Eu vou seguir, Kleber, eu vou seguir. Eu acho que não tem parâmetro. Pra não você! É... Tudo bem. Os meios que você analisa são diferentes dos meios que outros analisam. Isso, você acha que foi trágica a campanha do Cruzeiro Mineiro? Trágico não é parâmetro. Trágico, eu vou usar assim. É a pior campanha da história do Mineiro. Mas isso não é um parâmetro. 43 anos que eu acompanho o Cruzeiro, que eu vi. Não. Porque nem em 2020, quando o Cruzeiro não sabia se ia fechar as portas ou seguir, foi tão ruim. Aquele time conseguiu ganhar 6 jogos. Esse aí ganhou 3. Tá? Então é a pior campanha da história do Cruzeiro que eu vivo, presenciei. Isso se chama tempestade em copo d'água. Isso se chama tempestade em copo d'água. O Mineiro não vale absolutamente por isso trocaram técnico 27 de janeiro. Por isso o departamento de futebol está pressionado. Por isso o departamento de futebol está pressionado. Eles entenderam completamente a necessidade. E eu tenho certeza que esse Cruzeiro termina o Brasileiro bem. Da maneira que disseram, né, Thiago? O Cruzeiro leva um dos 3 títulos. Da maneira que aqui. Inclusive, você falou que o Cruzeiro ia ser campeão mineiro antes de começar o campeonato. E aí nós estamos vendo aí o resultado. Não é só contratar jogador, não. Inclusive, o Léo Jardim falou isso. O Cruzeiro tem processos, tem um técnico melhor. Eu acho que o Cruzeiro vai levar um dos títulos nessa temporada. Agora tem processo, tá tudo bem, então. Mas peraí, em 3 jogos do Jardim, você já analisou que ele vai resolver o problema todo? Depois 3 jogos. Em 3 jogos que ele ainda não ganhou nenhum jogo contra os times baixos do campeonato. Mas o consagrado é ao seu lado. 35 dias pra treinar. Ele me contesta, mas quando é o Thiago, ele pipoca. Porque o Thiago grita.
Ah, e você não. E o consagrado aí pipoca. Eu tenho medo de você grito. não. Imagina um cara que serviu o exército ter medo de grito, hein? Mas deixa eu Pode falar ser um trauma, negócio pra então, vocês. daquela época. Se o Atlético, Puxa só uma vida, coisa que eu imagina. queria contestar, e o HG, como sempre, ele não me Mas deixa você falar. só contesta, aliás, Aliás, de passagem. o senhor tá Só falando que se o acontece. Atlético ganha 3-0 do Grêmio, não quer dizer que o Atlético tá pronto. Claro que não, mas, Pô, mas então- você tem ali uma demonstração de que o trabalho está sendo feito, cara. Que tá crescendo, que o Mineiro serviu para você solidificar a coisa, você ter uma base sólida. Não, mas isso todo mundo tem essa Não, certeza. todo mundo tem, não. Não, todo mundo você tem, não. não, você acha que O não vale Cruzeiro, nada. não. Você acha que não- eu, o seu eu não acho, ganhou de ninguém. eu acho que É o o que Mineiro você acha, que o serve Atlético não para. ganhou de ninguém. Se o Atlético tivesse na situação do Cruzeiro, eu ia estar aqui, não como você, segurando a onda e passando Não pano. mesmo, né, Thiago? Eu ia estar aqui criticando. Lá ele. Se o Atlético tivesse perdido, como o Cruzeiro, com 43% de aproveitamento tivesse na final, eu ia estar aqui soltando cachorro. Reclamando e falando, isso é absurdo, porque é sabe obrigação que do atleta estar na final. Vocês são resultadistas. Não, não é Eu resultadista, sou. não. Isso é obrigação, cara. Eu sou. Cara, isso é Assumo. obrigação. Isso é O time resultadista. Eu do nível não. do Cruzeiro Se tinha você obrigação tá de ter reclamando, Eu feito uma acabei campanha de melhor. mostrar do a time não ir importância, bem. eu acabei de Isso é mostrar resultadismo. O a seu também é. importância do O seu trabalho também é. sem o título